Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos desse domingão do Campeonato Brasileiro, tá? Temos 3 partidas hoje pro Brasileirão e também temos a final do Mundial que eu já analisei em outro vídeo, vou deixar no card aqui para vocês, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou trazer as minhas análises para os jogos do Campeonato Brasileiro, trazendo aí as melhores oportunidades, o que eu acho mais interessante aqui para a gente operar nos jogos do Brasileirão desse domingo. Maravilha? Antes de falar dos jogos desse domingo, vamos falar um pouco dos jogos de sábado, onde a gente teve aí algumas partidas muito interessantes e eu vou contar o que eu operei, quais as entradas que eu fiz nesses jogos aí, para trazer um resumo para vocês aí, ajudar vocês a montar a estratégia para os próximos jogos, para as próximas rodadas dessas equipes, beleza? Antes de mais nada, queria convidar você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o conteúdo e deixa o seu comentário aqui no vídeo, porque isso tudo faz com que o nosso conteúdo chegue cada vez num número maior de pessoas e faça com que o canal Stake Cheia cresça cada vez mais, beleza? Então conto com a sua ajuda aí para fazer com que a gente chegue num número maior de pessoas, ok? Falando um pouquinho então dos jogos desse sábado, o que eu fiz nas partidas de sábado, que eu trouxe o vídeo de análise para vocês ontem aqui no canal, beleza? Primeiro jogo que eu trabalhei aqui foi Flamengo e São Paulo. Aqui o gráfico não vai mostrar, tem um lapso aqui onde as informações não foram colhidas, mas nesse momento do jogo aqui, o Flamengo também foi muito superior ao São Paulo, tá? Então eu estive posicionado aqui em back ao Flamengo, estive a favor do time carioca quase durante todo o primeiro tempo, fui fechar a posição aqui nesse momento onde o São Paulo teve um ataque um pouco mais perigoso, aqui eu fechei a posição, mas eu fiquei exposto em back ao Flamengo durante bastante tempo no primeiro tempo aqui, tomei um head de mais ou menos uns 8, 9% da minha stake aqui no mercado, tá? Levando em conta que o Flamengo criou as melhores oportunidades, meteu bola na trave, teve gol anulado por impedimento, enfim, teve várias situações aqui onde o Flamengo poderia sim ter marcado o seu gol, tá? No segundo tempo eu acabei não operando nada, não dei nenhum clique no mercado aqui, a gente teve o Flamengo marcando o seu gol finalmente no segundo tempo aqui nesse momento de maior pressão, tá? E depois o São Paulo saiu um pouco mais para o jogo, deixou espaços e numa bola sobrada, aqui já nos acréscimos, o Flamengo fez o 2-0. Eu não estava dentro desse over limite aqui. Para mim, o volume que o São Paulo aplicou aqui não foi suficiente para que a gente fizesse uma entrada no mercado de gols aqui no final do jogo, tá? O que ficou desse jogo para mim? Flamengo muito bem, voltando bem do Mundial, quase repetindo a escalação que a gente viu no jogo contra o Bayern. Teve ali uma que outra alteração devido à suspensão no Campeonato Brasileiro ou preservação em relação ao aspecto físico aí, mas vimos o Flamengo entregando um futebol de bom nível, pressionando a equipe do São Paulo, e o time do São Paulo, né, a estreia do Crespo aí na equipe do São Paulo, mostrando que o novo treinador vai ter muito trabalho. O Zubeldia deixou vários problemas nessa equipe do São Paulo, sobretudo no que diz respeito à transição de jogo, né? O São Paulo tem bastante dificuldade em fazer a bola chegar nos seus homens de ataque, obviamente sem o Caleri, que não vai estar presente até o final da temporada, sem o Lucas Moura também, que é outro pilar desse time do São Paulo. Eu não sei se a equipe do São Paulo vai buscar reforços aí na próxima janela de contratação, mas precisa evoluir bastante para a gente ver um time um pouco mais consistente aí ao longo do Campeonato Brasileiro, tá? Então fica essa visão aí desse jogo para as próximas rodadas, certo? No mesmo horário eu trabalhei também Internacional e Vitória. A gente teve nesse jogo aqui o Internacional tendo mais volume, tendo mais posse de bola, mas não necessariamente criando ofensivamente aquilo tudo que se esperava, né? O ataque do Internacional foi um ataque pouco produtivo, né? Mesmo a gente tendo a equipe aqui dominando praticamente as ações durante boa parte do jogo. No primeiro tempo eu fiz um lei Vitória, depois virei e fiz um pouquinho de lei ao Internacional aqui, voltei a fazer lei Vitória e essa foi a posição que eu adotei aqui basicamente na maioria do jogo, estar posicionado contra a equipe baiana, né? Levei essa posição inclusive para o segundo tempo, até mais ou menos aqui o minuto 70 do jogo eu estive posicionado contra o Vitória, né? E não entrei no over limite aqui, né? Porque na minha visão o time do Inter também não estava produzindo tanto
para que a gente chegasse a buscar esse gol no final da partida. O gol acabou saindo nos acréscimos, um belo gol do Rodrigo Tabata, que foi aí numa individualidade, né? A parte coletiva do Inter não produziu o suficiente para a gente acreditar que o time pudesse ganhar, né? Esse Leia ao Vitória aqui foi muito mais baseado na equipe baiana, que desde o primeiro tempo se abraçou no empate. A gente vai ver isso muito provavelmente o Carille fazendo fora de casa várias vezes isso, né? Já fez na sua estreia nesse jogo aqui e provavelmente vai fazer de novo em outras partidas, querendo buscar por um ponto fora de casa, mas a gente sabe que, principalmente no Campeonato Brasileiro, quando a equipe quer muito o empate desde o primeiro minuto do jogo, tende a perder o jogo, e foi o que aconteceu aqui. A equipe do Vitória acabou tomando um gol no finalzinho aqui e deixou escapar esse pontinho que era muito importante, né, pro time aí que agora ingressou na zona de rebaixamento, trocou de lugar com o Inter, né? O Inter não vai voltar pro Z4 nessa rodada, o Vitória vai ocupar a 17ª colocação aí. Vai depender também do jogo do Fortaleza, né? Mas acredito que o Vitória vai permanecer aí no Z4 por essa rodada, devido a essa derrota pro Internacional, certo? Vamos ficar de olho aqui numa provável recuperação do Inter dentro do campeonato, né? Vai ser difícil porque não mostrou tanto futebol para isso. Talvez fora de casa o Internacional sofra mais problemas ainda do que sofreu dentro de casa aqui, mas é um time para a gente ficar de olho aqui. Caso der sinais de uma recuperação, vamos ver também como é que vai se comportar na próxima janela de contratações aí, se vai se movimentar. Até então não tem notícia de que o Inter vai contratar novos jogadores, né? Mas vamos ficar de olho aí para ver se o Roger Machado vai conseguir tirar um pouco mais desse time do que vem tirando até o momento, beleza? Depois eu fui trabalhar o clássico carioca entre Vasco e Botafogo. Também tinha uma expectativa boa desse jogo aqui de movimentação para gols. O primeiro tempo até foi interessante, mas eu foquei bastante no match odds na primeira etapa desse jogo, né? Tomei um baile do mercado aqui, inclusive, porque o Vasco começou melhor aqui, eu fiquei lei ao Botafogo, logo em seguida o Botafogo melhorou, eu tive que fechar a posição, virei a posição para lei ao Vasco, logo em seguida o Vasco melhorou, tive que fechar a posição também, então fiquei nessa briga com o mercado aí e acabei fechando praticamente em 0-0 as minhas operações de match odds no primeiro tempo. Depois, logo no segundo tempo, o Botafogo abriu o placar, fez 1-0, eu não estava posicionado no mercado nesse momento aqui, né? Só que o volume do jogo aqui me trouxe para fazer uma entrada no over limit FT. Inclusive eu avisei a galera lá no meu Telegram. Se você não me segue no Telegram, recomendo que você clique no link aqui na descrição e me siga por lá, porque ali eu vou descrevendo as minhas entradas ao longo dos jogos, e isso ajuda também quem tá fazendo os jogos junto comigo por ali pelo Telegram, eventualmente pegando alguma coisa de leitura de jogo que eu mando por ali, né? Então eu consegui pegar esse over limit no jogo do Botafogo aqui, com o Vasco saindo um pouco mais, deixando espaços, e o Botafogo num contra-ataque conseguiu fazer o segundo gol, né? Então a gente teve aqui um aproveitamento no mercado de gols aqui na segunda etapa desse jogo, tá? O Vasco do Fernando Diniz é uma equipe que precisa melhorar do ponto de vista tático também, né? A gente viu aqui esse jogo onde basicamente não teve um fator local, né? O jogo foi em Brasília, não foi no Rio de Janeiro, então o peso da torcida, que geralmente lá no São Januário pesa bastante a favor da equipe da casa, acabou não fazendo diferença nesse jogo aqui, né? E a equipe do Botafogo aí, com um treinador novo, na verdade, o filho do Ancelotti não conseguiu estar na beira do gramado porque o nome dele não saiu no bid em tempo hábil, né? Então o Caçapa foi quem comandou a equipe do Botafogo na beira do campo. Obviamente, por telefone ali, o filho do Ancelotti dava algumas orientações, né? Mas a gente viu a equipe do Botafogo se comportando bem, com bastante velocidade na transição e com finalizações perigosas ao longo do jogo todo, né? A gente viu o Botafogo sendo bastante agressivo, não perdendo a sua característica de atacar os pontos fracos dos seus adversários, né? Então, olho no Botafogo aí, porque eu acho que pode ter uma evolução nessa equipe. Vamos ver aí se essa aposta no novo treinador pode dar certo, beleza? Depois a gente foi aqui para Bahia e Atlético Mineiro, o melhor jogo aqui desse sábado, na minha opinião. No primeiro tempo aqui, eu trabalhei um pouquinho em lei ao Atlético Mineiro no final desse primeiro tempo aqui, onde a gente teve um momento melhor do Bahia.
embora o mercado dava sinais de que queria corrigir mais a odd do Bahia, tá? Eu não fiquei posicionado em lay ao Bahia aqui nesse momento do primeiro tempo, onde o Atlético Mineiro foi um pouco melhor, tá? O Bahia, nas vezes que escapava, levava bastante perigo, e é uma equipe que dentro de casa tem a qualidade de um jogo... principalmente com seus jogadores de frente, levar muito perigo contra os adversários, então eu preferi não ficar posicionado aqui, com medo de tomar um gol no Bahia no primeiro tempo, né? Na segunda etapa, o Bahia voltou um pouco melhor, conseguiu fazer um gol importante aqui, que trouxe uma tranquilidade para a equipe dentro do jogo e obrigou o Atlético Mineiro a sair mais para o jogo. Aqui a gente teve também... com as substituições, o Atlético Mineiro melhorando no jogo e obviamente estava atrás do placar, precisava tentar buscar o resultado. Foi para cima e eu entrei no over limite do FT também aqui por volta do minuto 78, mais ou menos, para tentar buscar pelo menos mais um gol no jogo aqui, com o Atlético Mineiro saindo mais para o jogo, deixando mais espaços. O Atlético Mineiro estava... sem o zagueiro titular e sem o goleiro, né? Então essas duas ausências aí fizeram com que o time ficasse mais vulnerável também defensivamente, e o time do Bahia experimentava bastante de longa distância. E a gente viu o Atlético Mineiro empatando num golaço olímpico do Hulk, né? Já nos acréscimos do jogo. Foi o gol que pagou nosso over limite aqui. E depois o Atlético conseguiu a façanha de tomar um gol aqui aos 97 minutos aqui do Bahia, que deu a vitória para o time baiano. O Bahia conquistou os 3 pontos aqui e foi para a terceira colocação no campeonato. O Bahia, que não vai sair desse G4 do campeonato aqui, pode ser ultrapassado pelo Bragantino, que está na 4ª colocação aqui, mas Palmeiras e Fluminense não jogam mais aqui, então a gente não deve ter o Bahia sendo ultrapassado por nenhuma outra equipe aqui, além do Bragantino, que é o único que tem chances de fazer isso nessa rodada, ok? Depois a gente vai então para os jogos desse domingo. Temos 3 jogos aqui. Antes de falar dessas partidas, eu queria comentar com vocês sobre uma promoção muito bacana que a Superbet vai disponibilizar aqui para o jogo da final do Mundial de Clubes, que rola hoje também às 16 horas. Vou estar trabalhando ao vivo nesse jogo, já deixem marcado aí na agenda de vocês para participar junto comigo dessa transmissão. Vou estar junto com a galera do canal 10 em 10 lá do Discord também. Então serão vários traders dando a sua visão de jogo aí sobre essa partida entre Chelsea e PSG. E se você fizer uma aposta de R$50 na Superbet, você vai receber R$10 de bônus a cada gol marcado no jogo, tá? Então, fazendo qualquer aposta no jogo entre Chelsea e PSG, sai um gol, você ganha 10 de bônus, tá? Então, para quem tem a banca pequena aí e quer dar uma crescida na banca, esse tipo de promoção aqui pode ajudar bastante. Além de você fazer a aposta e ter eventualmente o lucro da aposta que você ganha aqui nesse jogo, você ainda tem mais 10 de bônus a cada gol marcado, sendo que o jogo tem um perfil bastante over aqui, a gente pode ter alguns gols acontecendo nesse jogo e você vai ganhar R$10 a cada gol marcado aqui, tá? Então, se você quiser aproveitar essa promoção, é só escanear o QR Code que está aí na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Leia sempre as regras da promoção, lembrando sempre, isso aqui é para maior de 18 anos. Se você não tem 18 anos, não acesse esse site aqui. Apostas é diversão, não é investimento, beleza? A gente tem sempre que deixar esse recado aqui para vocês, ok? Bom, seguindo então com a nossa análise dos jogos desse domingo, temos às 19 horas Corinthians e Bragantino, tá? Se a gente pegar a tabela do campeonato aqui, a gente vai ver o Corinthians na 10ª colocação com 16 pontos, tá? Se vencer vai a 19, então poderia passar aqui do Mirassol. O Mirassol, se não me engano, não joga nessa rodada, porque ia jogar contra o Fluminense e esse jogo foi adiado, tá? Então o Mirassol não vai jogar nessa rodada. O Corinthians vencendo pode subir uma posição no campeonato, né? E para a 9ª colocação aqui, não vai alcançar o Galo nem o Fluminense, que estão com 20 pontos, né? E o Bragantino, se vencer, pode passar o Bahia e ocupar a 3ª colocação do campeonato. O Bragantino vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro aqui, tá? Então, um jogo bem interessante aqui. Vamos ver como é que vai o Bragantino como visitante aqui, pessoal. É muito importante a gente analisar
a performance das equipes aqui, o Bragantino como visitante seria o terceiro colocado do campeonato, tá? Então tá muito bem a equipe do Bragantino aqui, e o Corinthians como mandante seria o quinto colocado do campeonato, tá? Então temos aqui duas equipes com histórico interessante. O Bragantino é um visitante que incomoda, né? Mas o Corinthians é um mandante que costuma fazer valer o seu fator local aí, então a gente tem já por aí um confronto interessante, tá? Um ponto que a gente tem que deixar em destaque aqui são os desfalques das duas equipes, tá? Do lado do Corinthians aqui, Ranieri e Yuri Alberto são os dois principais desfalques, tá? Eles não devem estar presentes no time titular por lesão, tá? Então estão se recuperando ainda. Aí depois dessa parada de Mundial de Clubes aí, a gente vai ter provavelmente o Ángel Romero no lugar do Yuri Alberto aqui, que é a principal mudança no time titular da equipe do Corinthians. Matheus Bidon, o Breno Bidon também tá fora por cartão amarelo, tá? Então o Ramalho também tá fora por cartão amarelo, então são duas ausências, duas suspensões por cartão aqui que o Corinthians também vai ter que enfrentar. Então não é o melhor dos mundos aqui para a equipe do Corinthians ter essas ausências para enfrentar um time que, como eu falei para vocês, é muito perigoso como visitante, que é a equipe do Bragantino, tá? Mas o lado do Bragantino também tem alguns desfalques importantes aqui. Juninho Capixaba, que vinha fazendo um bom campeonato aqui pelo Bragantino, é dúvida. Talvez seja titular, né? Ainda não se sabe se vai conseguir jogar os 90. Provavelmente, se não tiver condição de jogar 90 minutos, ele não comece como titular, né? E o Hurtado também está suspenso por cartão vermelho na última rodada, tá? Então a gente tem aqui alguns desfalques importantes também do lado do Bragantino, tá? O que a gente pode esperar desse confronto aqui? O Corinthians, quando joga dentro de casa, ele tenta tomar a iniciativa do jogo, tá? Ele tenta ter mais volume, tenta ter mais posse da bola e colocar o adversário para trás, né? No entanto, a equipe do Bragantino não é uma equipe que joga fechada, não é uma equipe que mesmo quando joga de visitante costuma fazer um jogo mais reativo, tá? E o time do Bragantino tenta marcar sob pressão a equipe adversária, tenta roubar a bola no campo ofensivo. Então a gente pode ter aqui um jogo com cenário para gols. O mercado espera que um jogo mais truncado, tá? A odd do 2,5 tá 2,50, tá bastante alta pro padrão mesmo do futebol brasileiro, tá? Como a gente tem tido no retorno desse Mundial aqui, jogos um pouco mais amarrados, jogos um pouco mais difíceis da gente trabalhar, situações mais claras de gols, principalmente no primeiro tempo, a tendência é que a gente veja aqui um outro jogo com essa característica, tá? Mas as duas equipes são equipes ofensivamente mais agressivas aqui, então a gente pode esperar situações interessantes aqui, trabalhar a correção de preço aqui. Eu diria para você ir com muito cuidado, tá? A gente tem aqui odds num patamar onde elas podem corrigir rapidamente se os times não estiverem bem, tanto o mandante quanto o visitante podem sofrer uma correção mais pesada no início do jogo aqui, tá? É um jogo completamente para leitura em live, tá? Eu não recomendo você trabalhar pré-live em jogos com essa característica, tá? Então, guardamos esse jogo aqui para fazer alguma coisa com bola rolando, que eu acho mais garantido que a gente consiga ter um cenário mais claro aqui para poder explorar, ok? Depois a gente vai para Cruzeiro e Grêmio, jogo às 20h30. Esse horário não é muito bom, inclusive para quem vai no estádio, né, um horário mais tarde aí mesmo no domingo, mas a gente tem aqui o Cruzeiro que tá vice-líder do campeonato, se não me engano, né, é um dos times que estão ali no G4 do campeonato. Vamos pegar aqui a tabela desse jogo aqui pra gente ver, pegando aqui Grêmio e Cruzeiro, tabela, o Cruzeiro está na segunda colocação, exatamente, é o vice-líder com 24 pontos, o Flamengo já jogou, está com 27, né, então o Cruzeiro pode ir também a 27 caso vença o Grêmio aqui. O Grêmio é o 11º com 16 pontos aqui, mesma pontuação do Corinthians, então
o Grêmio pode passar Corinthians e Mirassol, dependendo do resultado do jogo do Corinthians aqui. Como eu falei antes, o Mirassol não joga, né? Então, uma vitória do Grêmio aqui faria o time subir 2 colocações aqui na tabela, e uma vitória do Cruzeiro faria o time colar no Flamengo aqui na liderança da competição. Então os dois times têm necessidade de somar pontos bem interessante aqui, então qualquer situação dentro desse jogo aqui pode ser bacana para a gente trabalhar. Cruzeiro com odd de 1,60, na minha visão aqui, esse favoritismo pode se justificar pela fase que o Cruzeiro vive, só que a gente tem que levar em conta também, né, o momento que essas duas equipes vão viver a partir de agora, após essa parada para o Mundial de Clubes, tá? Se espera que o Grêmio tenha conseguido uma evolução aí também nesse momento de parada, né? Uma coisa que o treinador do Grêmio reclamava muito é que não tinha tempo para realizar treinamentos, não tinha tempo para implantar a sua filosofia dentro do time, porque era jogo atrás de jogo, né? E não tinha parada. Já a equipe do Cruzeiro vinha numa fase muito boa, ou seja, encaixou o time basicamente com o campeonato andando, né? Então a gente deve ter algumas situações aqui interessantes, né? Pro lado do Grêmio, a gente não vai ter o Marlon, lateral direito aqui, que é um jogador emprestado do Cruzeiro, então ele não vai jogar esse jogo aqui justamente por um acordo que tem com a equipe do Cruzeiro. Vai jogar o Gustavo Martins na lateral aqui e o Lucas Esteves na outra lateral. Então a gente tem um time do Grêmio com Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves, né? Estreia do Alex Santana, jogador que o Grêmio contratou nessa parada para o Mundial aí, né? Já jogou contra o São José pela Recopa Gaúcha, que fez uma boa atuação, então a gente pode ter o Alex Santana fazendo um bom jogo aqui na sua estreia pelo Brasileirão, né? Meio de campo com o Alisson de um lado, Christian Oliveira do outro e o Cristaldo centralizado, o Bright White na frente. É aquela escalação do Grêmio que a gente já está acostumado a ver aí como titular. O menino Alisson aqui tá jogando muita bola, pode ser uma surpresa, uma novidade aqui nessa equipe do Grêmio, né? E a equipe do Cruzeiro, né, tem como grande destaque aqui o Matheus Pereira e o Caio Jorge no ataque, que vem fazendo um grande campeonato, né? Mas eu destaco também aqui jogadores como o Fabrício Bruno na defesa, que é um dos jogadores que mais desarma no Campeonato Brasileiro. Então, quem vai fazer bet aí em desarmes de jogador, o Fabrício Bruno é um dos jogadores com maior potencial aí para fazer desarmes nesse time do Cruzeiro, tá? E o Christian aqui, o ponta esquerda do Cruzeiro, também é um jogador que aparece muito bem, tem aparecido muito bem nos jogos do Cruzeiro aqui. Vale a pena ficar de olho, porque ele é um jogador que também tem um potencial grande de finalização e chega bastante no ataque. Então esse trio aqui, Caio Jorge, Matheus Pereira e Christian, o Grêmio tem que ficar bastante de olho, porque é por aí que o Cruzeiro desenha principalmente as suas jogadas, tá? Então vale a pena a gente prestar atenção nessa situação aqui do Cruzeiro por esse lado esquerdo aqui, perfeito? Bom, para esse jogo, o que eu imagino? A gente pode explorar alguma situação aqui em relação a preços, tá? Explorar uma correção de preço da equipe do Grêmio, tá? Trabalhar a lei Grêmio nesse confronto aqui. Pode ser uma alternativa. A odd do Grêmio tá acima de 6, tá? Então ela já tá num padrão mais alto. Se o Grêmio não entrar bem, ela pode dar uma corrigida, mas não vai ser uma corrigida muito forte. A correção de preço aqui pode acontecer se o Cruzeiro não entrar bem, tá? Se a equipe do Cruzeiro não conseguir furar o bloqueio do Grêmio aqui, a odd do Cruzeiro pode dar uma esticada aqui. Nesse patamar ela não é uma odd que segura tanto, tá? Então a correção de preço pode ser por esse caminho aqui, e é um dos jogos, na minha visão, mais interessantes para gols que a gente pode ter nessa rodada. A odd do over 2,5 tá 2,15, então vale a pena ficar de olho no mercado de gols para Cruzeiro e Grêmio, tá? Fechando aqui, Fortaleza e Ceará. A gente tem o Fortaleza numa condição complicada no campeonato aqui. Pegando a tabela do campeonato, a gente vai ver o Fortaleza lá na 18ª colocação, precisa muito vencer para sair dessa zona do desconforto aqui, tá com 10 pontos, né? Se vencer pode ir a 13, empurraria aqui o Santos ou o São Paulo para a zona de rebaixamento, né? Então a gente vai, o São Paulo perdeu aqui
pro Flamengo, né? E o Santos, se não me engano, não joga nessa rodada, né? Acredito que o jogo do Santos foi adiado também. Vamos dar uma olhada aqui, o Santos jogaria contra o Palmeiras, né? Então esse jogo foi adiado. Então a gente não vai ter o jogo do Santos nessa rodada e o São Paulo já jogou. Então o Fortaleza vencendo pode passar essas duas equipes e sair da zona de rebaixamento. Então é muito importante para o Palmeiras vencer o Ceará, para o Fortaleza vencer o Ceará nesse jogo. Como essas duas equipes são uma rivalidade local, a gente pode levar em conta o retrospecto recente dessas duas equipes, tá? O head to head, que a gente chama aqui, ó, né? Pegando os últimos jogos desses times aqui, a gente vai ver, ó, cartões vermelhos acontecendo bastante, tá? Então pode ser uma tônica nesse jogo aqui. O último jogo entre as duas equipes foi empate pelo Campeonato Cearense, depois foi vitória do Ceará, vitória do Fortaleza na Taça Cearense lá. Depois aqui a gente teve um empate e o Ceará vencendo nos pênaltis pelo Campeonato Cearense, depois outro empate, vitória do Ceará, empate, vitória do Fortaleza, vitória do Ceará, vitória do Ceará, vitória do Ceará, vitória do Fortaleza. Então existe um equilíbrio, mas nos últimos confrontos aqui o Ceará leva uma leve vantagem, tá? Então a gente tem que levar isso aqui também para esse confronto. O Ceará hoje ele é um time um pouco mais organizado, é um time que tem mais qualidade técnica que o Fortaleza, que até a parada do campeonato vivia uma crise aí que o Vojvoda já estava balançando no cargo, tá? Vem aí de 4 derrotas seguidas a equipe do Fortaleza, então é muito importante que a gente leve em consideração isso aqui também na hora de realizar as nossas entradas no mercado aqui. O Fortaleza vai ter o mando de campo nesse confronto aqui. Esse é um fator muito importante, né? Porque as duas equipes jogam no mesmo estádio, mas o mando de campo vai fazer com que tenha uma quantidade maior de torcida do Fortaleza do que do Ceará. E a gente sabe que isso aqui pode pesar bastante também no confronto, né? Pode ser um fator interessante aqui no confronto. A gente tem o Fortaleza favorito a 2,25 e o Ceará a 3,60. Um jogo, na minha visão, interessante também para correção de preço, tá? A gente pode buscar correção de mercado aqui nessas duas equipes. Não há desfalques tão importantes assim nas duas equipes, né? O Moisés não é assim um titular absoluto na equipe do Fortaleza, o jogador que está fora, e os dois jogadores que estão fora na equipe do Ceará são dúvidas, ou seja, eles podem estar presentes no time titular, né? A gente já vê aqui um esboço da escalação muito próximo do que deve ser os dois times aqui para esse confronto, tá? Então acredito que a nível de desfalques não tem nada assim tão difícil que a gente possa levar em consideração. Os principais jogadores das duas equipes estarão disponíveis, então a gente pode ter aqui um jogo muito equilibrado, focado em correção de preço, tá? Acredito que a gente pode buscar lei a qualquer uma das equipes aqui, é o time que estiver pior, né? Pelo histórico, podemos pensar num Lei Fortaleza, é odd que tem mais potencial de correção aqui, mas também pode ser um jogo para over goals. Se a gente pegar aqui a odd do over 2,5 tá 2,50, tá bastante elevada também. Buscar aí um over limite na segunda etapa, dependendo do placar do primeiro tempo, pode ser uma alternativa também, mas é um jogo para correção de preço, na minha visão, aqui na primeira etapa, sobretudo, pegar o time que estiver pior aqui e tentar buscar uma correção de preço nesse mercado, no jogo aí entre Ceará e Fortaleza, que acontece às 20h30. Beleza, rapaziada? Essa foi a minha análise, então, para os jogos desse domingão. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, aí com todo mundo que gosta de ficar informado aí sobre o mercado das apostas esportivas. Nos vemos hoje às 16 horas na live para acompanhar Chelsea e PSG, grande jogo da final do Mundial de Clubes. A galera lá do Discord do 10 em 10 vai estar comigo nessa live aí também e espero a sua companhia para a gente fazer esse jogo junto. Valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.